Fala pessoal, olha só, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Pois é, Felipe Campos Oficial, vem pra cá, por quê? Porque olha, eu acho que o mais importante de tudo é você navegar junto com a gente. E vocês sabem muito bem que toda a verdade aqui ela é nua e crua. E sempre digo que aqui vocês sempre saberão em que terreno vocês estarão pisando. É isso mesmo. Mas antes da gente começar a nossa entrevista hoje, olha só, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba a notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você, tá bom? Pessoal, uma coisa que tem me chamado muito a atenção, e é nisso que eu já vou entrar na nossa entrevista, inclusive com a minha entrevistada, uma coisa que vem me chamando muito a atenção é essa quantidade de videntes, de sensitivas, de quase profetas, disseminando aí pela internet verdadeiros desastres sobre tudo que está ocorrendo, principalmente na vida dos artistas, os absurdos que são ditos, aí muitas se fantasiam, aí colocam as cartas, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que, longe de mim, ter qualquer tipo de preconceito, enfim, ao contrário, eu respeito muito a espiritualidade. Eu acho que todo mundo exerce a sua espiritualidade, seja da forma que for. Mas realmente, do jeito que anda ultimamente, não tem como a gente levar em consideração. E aí eu trouxe hoje a mãe Michele da Cigana. Que legal te receber aqui, viu, querida? Que coisa boa te receber aqui. Obrigada, Felipe. Prazer é todo meu. Muito E eu, feliz e de eu estar fiquei, aqui. e eu quis realmente bater esse papo com você, porque até mesmo para a gente tentar desvendar muitas histórias e muitas coisas que são ditas, principalmente hoje na internet. E por eu saber que o seu trabalho é um trabalho extremamente sério, eu falei, não, eu vou chamá-la para a gente poder bater um papo, sabe? Então seja muito bem-vinda, Obrigada. tá? Michele, posso chamar de Michele? Pode me chamar de Michele. Tá, Michele, me fala uma coisa, acho que você tem acompanhado, e um dos casos mais recentes é o caso realmente daquela suposta vidente, que eu não posso chamar de vidente, que é a Cléo Loyola, que inclusive é ex-esposa do cantor Luciano Camargo, que faz dupla com Zezé, que ela deu uma declaração que através ali da espiritualidade, ela puxou uma carta e nessa carta foi dito que o filho da Andressa Urach, que é o Arthur Urach, de 17 anos, iria engravidar a própria mãe. Isso tem um peso? Primeiro, eu fiquei chocada, né, gente, quando eu vi essa notícia. Para mim foi um impacto muito grande. O que está acontecendo, Felipe, eu vi que o canal aqui é bem aberto, dá para ser bem sincera. Em primeiro lugar, a internet, ela virou, as pessoas têm uma imagem que a internet virou terra de ninguém, que a gente não pode ali pegar judicialmente e acionar as pessoas. Isso pode, né? É comprovado nos dias de hoje. E se fala de um menor, né? Se fala primeiro de um absurdo em relação ao menor com a sua mãe, se fala de um menor e também se coloca a espiritualidade numa condição muito. Eu não consigo encontrar a palavra certa, mas numa Muito situação baixa. muito baixa. Porque eu acho que, digamos assim, uma remota possibilidade disso ser verdade, eu acho que essa pessoa ela tinha que ter sensibilidade de chamar a pessoa no privado, de tentar orientar no privado e não trazer isso como hoje em dia eles trazem com uma forma de like. O que está acontecendo com as pessoas é em busca da fama, em busca da visibilidade, em busca de uma viralização, que a internet mexe com isso nas pessoas. As pessoas estão falando e trazendo qualquer coisa, não somente isso, mas eu tenho batido muito na questão do Silvio. Né? Então, a semana fiz um vídeo, soltei nas minhas redes sociais falando, eu digo, gente, quando a gente solta uma previsão, pode ser que aquela pessoa não veja, que a pessoa famosa, ela gera a expectativa do público dela em saber da vida dela, as pessoas nos procuram pedindo previsões, mas a gente precisa cuidar o que solta, cuidar o que diz. Nosso país não proíbe que a gente faça uma vidência para uma figura pública, mas eu acho que, como tu falou, a nossa sensibilidade e a nossa verdade perante as entidades tem que nos colocar numa situação
de filtrar o que a gente diz. Se for muito grave, chama a pessoa e fala para ela, não larga assim em busca de um sensacionalismo, não sei se é essa palavra, Sim. palavras ao vento, porque o tempo, Felipe, passa muito rápido. Né? 1 ano passa rápido, 2 anos passa rápido. E onde fica a cara dessa pessoa quando isso não acontece? E eu acho que nem é também sobre a cara da pessoa, os familiares que veem isso. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. Por exemplo, você, eu sei que você é lá do sul, né? E você tem realmente ali o seu espaço, aonde você orienta pessoas, aonde você faz seus atendimentos. E eu sei que é um trabalho bem sério, né? É, se você vê ou se você sente, ou se você percebe algo do tipo, como você age? Eu passei por uma situação assim, agora conversando contigo, eu tô aqui falando e lembrando, né? Eu fui iniciante na religião, como hoje eu sou dona de uma casa, mas na época eu era filha de uma casa. Quando eu disse para minha mãe de santo que eu estava grávida, ela me pediu que eu me ausentasse da corrente. Isso há 19 anos atrás. Eu tenho uma filha de 19 anos. E eu fiquei muito triste. Até abandonei a religião por isso, porque eu fui ajudada pela religião. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu ia amputar minha perna. Uma mãe de santo grávida de gêmeos, com barrigão assim, incorporada com a Maria Padilha, disse para minha mãe, tira ela do hospital, que ela vai se operar amanhã e vão cortar a perna dela, mas eu posso salvar. Se tu confia em mim, tu tira. E a minha avó e a minha mãe, fui criada por mulheres, né? E a minha avó e a minha mãe, como que a gente vai saber se é espiritual? E a Maria Padilha disse, se ela tiver sem febre, é comigo, traz ela que eu vou fazer uma troca de saúde e tu vai tirá-la do hospital. E a minha avó chegou lá, assinou a documentação, me tirou do hospital e eu tô aqui hoje, graças a Deus, com as 2 pernas, nunca tive dor, nada. Ali fortaleceu a minha fé, eu passei a fazer parte da religião. Lá, e uma mulher grávida. Lá na frente, quando eu engravido da minha filha, a minha mãe de santo me tira da corrente porque eu estou grávida, sabe? Daí eu, poxa, mas uma mulher grávida de gêmeos me ajudou aos 9 meses. Como é que hoje eu vou ser tirada da corrente por estar grávida? Ali eu fui 2 anos para a igreja evangélica, me batizei, fui da Pentecostal Cruzada. E aí, mas eu fiquei com aquele amor pela religião embutido. E eu fui convidada a ficar sempre na assistência, não poderia mais ir para a corrente. Aí eu comecei a frequentar o culto. É como se a minha religião tivesse me virado as costas naquele momento, eu fui buscar amparo em outra. Mas lá no final da minha gravidez da Ellen, dessa minha filha de 19 anos, eu fui na terreira para ser atendida por um preto velho, porque eu fiquei com aquela coisa, de volta e meia, eu ia lá na terreira que me chamava, era o meu chamado lá. E eu cheguei na frente desse preto velho e ele disse assim para mim, tu tá preparada, filha, para ter uma criança com problema? Eu grávida também de 9 meses. E eu disse pro preto velho, estou, porque eu fiz todo o meu pré-natal, tá tudo certo. E o preto velho disse, mas te prepara porque tu vai ter uma criança deficiente. E eu disse, pai, se assim for assim, eu estarei preparada porque Deus me deu, Deus sabe que eu tenho condições e eu vou estar ali para cuidar dessa criança. Porque eu tinha um psicológico muito bom, porque eu fiz os exames pré-natais e porque se viesse a criança eu iria amar e cuidar da mesma forma. Mas aí, isso aconteceu comigo. Tu imagina o que é para uma mulher grávida de 9 meses, um preto velho chegar e falar isso, né? Na minha terreira, se isso acontece, Felipe, eu quero que o médium incorporado, mesmo com o preto velho, que ele fale para mim que sou a dirigente. E eu vou chamar ou o marido ou a mãe dessa pessoa ou encontrar uma forma de falar com essa pessoa. Não jogar isso assim, ó, toma. Esse pacote é teu, pega isso, essa informação, não sei o que tu vai fazer. Eu questiono hoje a incorporação dessa pessoa, porque a minha filha nasceu com saúde, graças a Deus, tá aí, linda, maravilhosa. Naquele momento eu absorvi isso da melhor maneira possível, mas podia ter me trazido um abalo. Então, essa informação, hoje, como mãe de santo, eu tenho uma história de vida que me leva a ver que muita coisa a gente tem que... E a doutrina que a gente passa para os nossos filhos é essa. Viu algo muito grave? Me chama. A entidade me chama, ou o médium me chama, e aí eu vou ver como eu vou lidar com isso. Eu não permito na minha casa que as coisas sejam faladas assim, de qualquer forma, nem pelas entidades. É porque vocês geram nas pessoas, sem dúvida alguma, porque ninguém, eu acho também, eu acredito nisso, que ninguém procura, ou seja uma igreja, ou seja um terreiro, ou seja um espaço ecumênico, seja lá o que for, porque simplesmente ganhou na Mega Sena e não sabe o que fazer com dinheiro. Todo mundo que chega com aflição.
porque está buscando respostas, seja lá qual for as respostas. Essas pessoas estão lá à procura de alguma coisa. Então, tudo que talvez... E essas pessoas chegam com fé, não é verdade? Elas chegam assim, eu vou encontrar uma fé na Michele, por exemplo, naquilo que ela me falar. Isso pode ser muito determinante na vida da pessoa. Você pode levantar ou acabar de vez com a vida de alguém, é ou não é? Exatamente. A gente sempre diz, né? A maioria das pessoas chegam pela dor. A gente gostaria que elas chegassem pelo amor, mas cada história é diferente, sempre é em busca de alguma coisa. Exatamente assim. Uhum, uhum. E a gente tem o poder mesmo de ou de incentivar, de motivar, e aquilo também, essa energia te passa a... Às vezes a pessoa só precisa de um incentivo para lutar pelo aquele tratamento, para lutar contra aquilo ali, para ir adiante de uma resposta, ela busca uma força, e essa força é interior, é espiritual, mas às vezes a gente, com uma má informação como isso, tu acaba também com a vida de alguém. E a gente tem que saber separar também o que são problemas espirituais e o que são problemas psicológicos também, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas tendem a colocar tudo na mesma cesta, no mesmo pacote, e às vezes a pessoa está precisando também de auxílio psicológico. Você consegue identificar isso também nas suas consultas? Sim, a gente nota, às vezes, tem que dizer para a pessoa, olha, eu vou te dar o amparo espiritual, mas eu vou te aconselhar a buscar ajuda médica também. Tem gente que busca porque quer abandonar o médico, acha que só a religião vai resolver, e não dá, são coisas que andam juntas, e às vezes a gente precisa também orientar a buscar o psicológico quando é algo muito grave, assim, tipo, que a religião, ela não tem uma vara mágica. Né? Como as pessoas esperam uma vara mágica, ela não existe. Ou ela vai te dar a solução, te ajudar, ou ela vai te ajudar a passar pelo aquele problema com menos dor. Ela vai amenizar aquela dor, a te ajudar a passar pelo aquele caminho árduo e doloroso com mais facilidade. Mas ela não vai, ela vai fazer milagres, vai. Eu sou prova de vários milagres da religião na minha vida. Por isso cultuo, por isso permaneço. Né? Porque também eu acho que se eu não tivesse alcançado alguma coisa, eu já teria mudado, porque a gente está sempre buscando algo e, como tu falou, buscando uma troca, né, de experiência, de resposta, de caminho, e é isso, exatamente, eu sou muito franca, assim, sabe, Felipe, às vezes eu já disse assim, ó, quando o cliente te pede algo absurdo, que isso também existe, né, eu tenho que dizer assim, olha, vai no psicólogo, porque eu não vou poder te ajudar. Né? Eu não tenho estudo para isso, eu tenho estudo a escola de vida, eu estudo religioso, que a gente aprende no dia a dia dentro de uma casa de religião, mas às vezes aquele conhecimento do terapeuta mesmo, da pessoa que estudou para tratar com aquilo, que às vezes a pessoa quer se matar, e é um espírito obsessor que está ali, e aí tu vai lá, tira aquele espírito e melhora a pessoa, mas tem pessoa que é um problema psicológico mesmo, e que ela precisa da ajuda médica. Por exemplo, como que a gente identifica os charlatões ou charlatãs? Porque, por exemplo, na Igreja Católica, a gente sabe que o padre estudou, tá lá, tal, enfim. No Evangelho também, ele foi sacralizado ali para ser pastor, bispo, enfim, seja lá o que for. Agora, eu percebo que no segmento, na espiritualidade, as pessoas simplesmente elas saem falando, elas saem fazendo as coisas. Como que identifica isso, Michele, pelo amor de Deus? Ai, Felipe, eu também queria saber, porque quer dizer, eu sei, mas a gente, por mais que tente passar para as pessoas, não consegue. Apronte relâmpago. Hoje em dia, quando tu escolhe um filho de santo, tu já tem que escolher o teu concorrente. Tu tá escolhendo ali o teu concorrente. Porque as pessoas viram na religião, e não dá pra gente negar, isso já vem da igreja, enfim, como é que se diz? Olha a igreja evangélica, vamos falar assim. Eu não falo de mal, tá? Porque eu gosto. Se eu tiver que ir no culto, eu vou, eu canto hino, eu vivo aquela energia. Vivo na católica, enfim, super respeito. Mas virou um mercado financeiro. Existe um mercado financeiro. As pessoas acham, eu vou abrir um terreiro, eu vou ficar rico. Eu vou abrir um terreiro, eu vou enriquecer. As pessoas, elas veem o terreiro como profissão. Entende? Tu não pode ver isso como uma profissão. Tu tem que ver isso como algo que mexe ali o pelinho do teu braço, que te traz emoção, que mexe com o teu eu, que te motiva, que te incentiva, que preenche o teu coração. Né, como a emoção de quando a gente faz um orixá, quando a gente vivencia uma experiência religiosa, um milagre religioso na nossa vida.
E eu vejo as pessoas hoje, elas não querem passar o passo a passo, elas querem entrar, o pouco que elas pegam, elas querem vender. Né? Então, isso eu vejo que isso está disseminando. Virou um verdadeiro comércio. Virou. E a internet facilitou muito isso. Porque antigamente, a gente conhecia o pai fulano, o pai ciclano, no meu tempo, né? Eu já tenho 45 anos. Então, tu conhecia de boca. Onde é que a gente vai? Ah, lá no pai fulano. Onde é que a gente vai? No pai ciclano, nos antigos. E depois da internet, da modernidade, das lives, da facilitação de um atendimento à distância, acabou que, tipo assim, as pessoas não procuram mais saber aquele terreiro existe? Aquele terreiro, há quanto tempo aquela pessoa tá ali, mostra a cara? Se eu pegar um avião hoje, eu te acho? Eu te encontro? Não. A internet hoje, a pessoa vende uma consulta, que às vezes quando a própria pessoa paga a consulta, ela é bloqueada. Aquela pessoa sumiu. Não existe. Ou aquela pessoa, o que está acontecendo muito... Ah, tá acontecendo isso? Tá. Por exemplo, você vai lá, você compra, você paga ali pela sua consulta e você é bloqueado na hora. Sumiu. Então isso, na verdade, são bandidos. São bandidos. Ou a pessoa, assim, há muito cliente que chega até mim, ele recebe uma foto de internet. Eu acredito, sabe, Felipe, no atendimento à distância, porque o espiritual eu vejo que ele é abstrato. Ele é que nem o vento. Tu não sabe, que tu nunca viu o vento, mas ele bate no teu cabelo, tu sabe que ele existe, né? Por exemplo, e principalmente, né, eu acho que na espiritualidade, aonde se trabalha principalmente com vocês, que se trabalha muito com magia, essas coisas, como que você vai poder fazer uma magia para uma pessoa que mora no sul, sem a pessoa saber, a pessoa, ela não tem que estar presente. Então, você pode fazer uma consulta sem a pessoa estar presente também. E a magia também, a distância. Como é que eu faço? Eu aviso para a pessoa, olha, eu vou fazer tal horário. Eu mando foto, eu mando vídeo. Às vezes eu abro uma chamada para a pessoa ver a mesa dela, tudo ali. E assim mesmo tem que existir uma conexão de fé, né? A gente não pode vender uma ilusão, né? Eu digo assim, olha, a gente é meio. Eu sou meio. Eu sempre digo para as pessoas, eu sou meio, gente. Eu sou como um advogado. Quem vai dar o veredito é o juiz. Quem vai dar o veredito é a entidade. O que a gente tem de compromisso é fazer tudo o que a gente sabe para ajudar a pessoa a chegar naquele objetivo. Mas a gente não pode prometer coisas que não... Nós não somos Deus. Nós somos vistos, às vezes, como líder religioso, como as pessoas perderam aquela coisa antiga de pegar uma vela e ir ali na frente do santinho, acender a vela e conversar. Isso é muito mais válido, às vezes, do que tu pedir para um pai, para uma mãe de santo. Eu sei que a gente tem, eu já tive fé, não, eu tenho, mas assim, eu já acreditei que o padre ia resolver por mim, que o pastor ia resolver por mim, que a minha mãe de santo, meu pai de santo ia resolver por mim. E a vida me ensinou, a escola da vida ensina bastante, que às vezes é o meu merecimento, é o meu empenho, é a minha fé, é o meu momento de falar com a entidade. E também, além do merecimento, eu acho que tem a questão da fé também, né? Porque se você tem fé naquilo, com toda certeza aquilo vai funcionar para você, né? Se você tem fé num santo e numa cebola, pronto, sabe? Tudo é a forma como você vai cultuar aquilo e de que forma aquilo vai ser exercido na sua vida, sabe? Agora, eu não consigo, por exemplo, ter essa base de ver tudo isso se proliferar na internet, esse povo ganhando dinheiro adoidado, sabe? E fazendo grandes bobagens, porque a gente sabe como que é feito e como a espiritualidade ela age de verdade e não simplesmente dessa forma tão banal. E a cobrança vem, né, Felipe? Vem. Pode demorar. Mas eu acredito muito na lei do retorno. As pessoas me perguntam, tu acredita em Deus? Acredito. As pessoas acham que a gente não acredita porque a gente é de religião, enfim, todo aquele preconceito, né? Acredito em Deus muito, né? Que nada é permitido se ele não quiser. Inclusive, eu não ia estar viva, não ia incorporar se ele não permitisse. Acredito em Deus, acredito nos guias, mas eu acredito que a lei do retorno está sentada ali na esquina esperando tu passar para botar a mão no teu ombro e dizer, vem cá. Então, vai, às vezes tu não sabe por que tu tá passando tal coisa. Tem alguma coisa. Pode parar, pensar, refletir que tem alguma coisa que tu tá sendo cobrado em relação àquilo ali. E as pessoas também acham, porque de religião não vai passar algum perrengue. A gente passa, né? Já teve momentos de eu querer algo e não conseguir, de eu bater numa porta e ela se fechar. Não é tudo é possível. E as pessoas procuram muito a espiritualidade para ficarem ricos, né? Ricos. As pessoas acham, e é uma frase muito, o número da Mega Sena.
né? Ai, mas se tu não previu isso, tu não previu o número da mega, tu não previu que tal coisa ia te acontecer. Retomando ali a tua colocação bem no início da live, o telefone ele toca de lá para cá, não é daqui para lá. Não é eu não vou todo dia acordar, Felipe, como está acontecendo agora, todo dia com uma previsão nova. Não vou, isso não existe. Eu não consigo olhar para. Agora eu vi o Felipe, eu falo uma coisa pro Felipe, daí eu olho ali pro câmera, eu falo pro câmera. Você tem um exército de entidade, tipo, trabalhando, né, para você a noite inteira para te trazer informação, porque haja informação, hein? Não é assim que funciona. As informações, claro, se a gente se sentar para consultar em relação a um assunto, sim. Ai, mas eu vou falar, então. Fala, fala, Mas fala. sabe o que eu vejo hoje nas grandes videntes que estão se destacando? Eu não quero citar nomes para, né? Não tenho medo, eu sou bem tua fã e bem Felipe Campos, assim, de, sabe, vamos dar a cara a tapa, azar. Depois a gente vê como resolve. Mas, cara, se eu pegar a internet, eu ter tempo, tem que ter tempo pra bobagem, eu tenho que ter tempo. Aí eu vou me sentar todo dia, vou pegar uma câmera e vou gravar durante um ano, eu acho que 365 dias do ano, gravando ali 3 bobagens por dia, eu boto 1000 bobagens em um ano na internet, Felipe. Em um ano uma dessas aí vai dar certo. Aí eu pego essa, trabalho bem essa mídia dessa grande bobagem, eu sou a bomba do momento. Então, assim, se eu jogar porcaria todo dia, eu sentar ali e desejar só o mal, sabe? Ai, o Felipe Campos, ele vai se acidentar. Ele vai não sei o que, ele vai ter uma dor de barriga, ele vai ter uma dor no pé, ele vai ter sei lá, uma dor de cabeça. Cara, tu é humano. Alguma dessas aí, em algum momento da semana, eu vou acertar. Uhum, uhum. Sabe? A gente não vê mais aquela coisa antiga, sabe? Das previsões antigas, que tu chegava num terreiro, a entidade olhava pra ti e tu não falava nada. De boca fechada, ela te dizia tudo e tu, sabe? Isso tá faltando. Tá faltando. Parece que a espiritualidade, ela se afastou um pouco de nós. Por tristeza também, eu acho que as Eu acho que ela entidades... não se afastou das pessoas. Eu acho que a espiritualidade se afastou de algo. Ou algumas pessoas nem têm espiritualidade. Pode ser, né? E usam disso realmente para poder fazer. Voltando à história, inclusive da própria vidente, que eu não quero nem citar o nome dessa mulher para não dar mais holofote para ela. Mas, se fosse você nesse caso, da história da Andressa Urach, se você tivesse visto, vamos supor, supostamente visto, que poderia acontecer alguma coisa entre a mãe e o filho, que para mim isso foge de qualquer cabimento espiritual. Já começa por aí, né? Mas eu também não quero te influenciar. É que eu fico revoltado com essas histórias, sabe? Eu não consigo acreditar nisso. De que forma você agiria? Eu chamaria eles no particular, tentaria entrar em contato com a família para tentar oferecer ajuda. Privado, não expondo. Porque o que isso vai trazer para ela? Por que todo mundo tem que saber disso? Né? Eu sou muito a favor, Felipe, da previsão positiva, sabe? Essa previsão de morte, eu prefiro não ver, prefiro não saber, porque eu acho assim, aí a pessoa que está vendo aquilo ali, como a pessoa recebe? Eu posso não acreditar em ti, tu não acreditar em mim, mas lá no fundo, no meu subconsciente, eu vou ficar, será? Mas e se for verdade? Né? E se eu realmente morrer? Mexe um pouquinho com a pessoa, né? Querendo ou não, mexe. Então, isso eu fico triste porque eu penso assim, e da minha infância, né? O que eu trago, assim, muito o Silvio, né? Eu vi gente matando o Silvio 14 de janeiro, cara. Eu não desejo que ele morra, muito pelo contrário, eu desejo que ele bote um pijama, que ele descanse, que ele desfrute, porque trabalhou bastante, a pessoa trabalhou bastante. E como é que fica um filho vendo porque isso, e quando tu fala de alguém muito famoso, aquilo ali se prolifera. Repercute, né? Repercute. E como é que o filho vê, o neto vê a esposa, né? A mãe dos filhos dele, no caso. Como é que aquelas pessoas veem aquilo ali? Eu não quero, Felipe, de verdade, assim, né? Tu tá me conhecendo agora, tu é um cara que eu acompanho. Mas na verdade, quando eu te chamei justamente por causa disso, e eu achei ótimo também, para a gente poder realmente desmembrar esses assuntos, sabe? Desmistificar essas histórias de charlatões e charlatãs que realmente vêm e nivelam a espiritualidade por baixo.
né? E elas fazem questão de pegar e jogar no lixo absolutamente tudo isso em troca de views, de dinheiro, que a gente sabe hoje. No TikTok, então, o TikTok virou um rebu, assim, de vidente, sabe? Falando um monte de bobagem, de asneira, sabe? A gente sabe porque o TikTok hoje é uma rede muito rentável. Então, quanto mais você está fazendo vídeo, mais você está ganhando, né? Então, mas só que a irresponsabilidade realmente de disseminar a informação ou de disseminar, seja lá, e volto a frisar mais uma vez com vocês, eu não desconfio, eu acredito, eu acho que todo mundo tem a sua espiritualidade, seja ela qual for, mas a gente não pode simplesmente nivelar por baixo. Não pode você pegar e achar que realmente aquilo é legal, sabe? E quando tem essas orientações, assim, tipo de morte, de suicídio, de acidente, Michele, acho isso pesado. Eu não levo as minhas previsões para esse lado, né? Tipo, agora, do tempo para cá, a minha primeira previsão que bombou foi em 2016, que foi da Miss Universo. Né? Eram 80 candidatas, eu acertei, Ah, você teve? acertei a Miss. Lembra que botaram a coroa na cabeça de uma, tiraram, que deu erro ali, deu um bafafá, né? Deu erro. Aquela previsão eu acertei. Desde ali eu faço previsão. Mas você acertou o quê? Que a Que a Miss. Miss era Miss, não, acertei a Miss. Eu disse, quem vai ganhar é a Filipinas. E fulano e fulana, que deu bem certinho. Ali eu fiquei feliz, eu digo, olha, que legal, o povo cigano me deu esse presente, né? Que foi. Você chega a ser sensitiva ou não? Não, a minha previsão é somente com o uso de oráculos. Eu preciso do baralho cigano ou do búzio, né? Pelo lado do santo, do orixá, a gente também no Rio Grande do Sul tem búzios pelo lado de Exu também, mas eu uso muito o baralho cigano. Eu gosto, acho que os ciganos falam, conversam mais comigo através do baralho. Tá, mas ali durante o seu jogo, durante a sua consulta, você pode ter alguma interferência ali mediúnica, de talvez alguma sensibilidade mais apurada, porque você está ali no meio da história, Ah, não. e aí vem talvez a premonição. É isso que eu acredito que não é só a figura, a leitura da figura, é a tua espiritualidade também, é o que tu ouve, é o que tu vê, é a conexão completa, né? De também de sensibilidade. Porque a gente também é médium esponja, a gente atende pessoas que estão bem, a gente fica super bem, e às vezes a gente atende a pessoa e puxa aquilo tudo, que acabou aquela consulta, tu tem vontade de não atender mais ninguém, porque aquela pessoa te deixou muito mal, né? Te trouxe uma energia e tu captou aquilo ali. E eu venho com a minha linha de previsão é sempre de coisas positivas ou de alertas. Agora eu fiz semana passada uma previsão que até saiu na Choquei e a Jojo não gostou, e eu não sou uma hater dela, entende? Não sou. Só o pessoal pedia. Começou, eu quero previsão disso, previsão daquilo, e eu acabei fazendo a dela. Né? E uma das previsões era que ela em breve ia se separar, e outra que ela não concluía a faculdade, e eu não falei por mal, de verdade, falei porque eu vi. Né? E não foi uma previsão de morte, foi uma previsão tipo assim, e eu não quis dizer, aí a advogada veio me xingar, enfim, que eu tava taxando aquilo ali, e eu não estava, eu falei no sentido de ajudar, sabe? Olha, se tem cortes para que tu não conclua, né? Quem sabe ver, e quando tu fala ver com a tua espiritualidade, é ou com o teu padre, ou com o teu pastor, ou com o teu pai de santo, com a fé que tu tem, com a fé que tu executa, que tu consiga tirar aquele corte, para que aquilo, se é um sonho, nós que somos pais e mães de santo, a gente está acostumado a tentar auxiliar que a pessoa chegue no seu sonho, né? E isso foi visto de uma maneira negativa, assim, que me deixou chateada, porque foi só uma previsão. E não foi uma previsão de morte, nem de traição. Eu não disse, ela vai terminar porque vai ser traída. Não, ela vai terminar porque eu vejo que a vida sentimental dela, né, tem alguns cortes, não tá fluindo como ela gostaria. E foi por mal quê? É um interpretado. problema espiritual da Jojo? Espiritual, eu vejo só a questão assim de não ter superado algo do passado, né, que ficou mal resolvido para ela na vida sentimental. Isso não quer dizer que ame a pessoa do passado, mas sim que aquilo afetou algo no psicológico e na parte interna dela emocional. E também vejo uma pessoa que faleceu, que acompanha ela. E a gente não fala por mal, né, mas tem pessoas que desencarnam e ficam presas a esse plano e acabam nos atrapalhando, né? Que acaba também, às vezes, gerando nela uma impulsividade que ela não quer ter,
que ela não quer, às vezes, ser explosiva ou impulsiva e acaba sendo com esse acompanhamento. E daí eu ainda sugeri, olha, busca tua fé, busca tua espiritualidade, te limpa, né, organiza isso. E aí gerou todo um bafafá, assim, que eu não gostaria que tivesse ido por esse lado, entende? Além da JoJo, qual foi outro artista, outra personalidade que você tenha dito que realmente aconteceu? Eu tinha parado um pouco com as previsões, porque assim, ó, a vida minha, no meu cotidiano, né, não me estava dando muito tempo para isso. Mas como eu já vinha lá do passado fazendo algumas coisas, assim, soltando no meu canal do YouTube, agora depois que eu viralizei com a imagem de Beelzebub que eu coloquei na frente da minha casa, o pessoal começou a me perguntar, tá, mas Mãe Michele não se resume só a Beelzebub, né? Mãe Michele é cigana, Mãe Michele da cigana, cadê as previsão? E eu retomei essa coisa das previsões, Felipe, há pouco tempo, né? Eu fiz uma previsão que ia ter um roubo na casa de uma das casas da Anitta, e logo em seguida deu ali o roubaram um relógio de uma casa que ela estava hospedada, né? Se concretizou, fiz a previsão que o Neymar ia se incomodar muito com as mulheres, e aí começou essa loucura toda, assim, ele divulgou o casamento, né, o noivado, e a gravidez. E aí eu fui na rádio, pode falar nome? Claro. Eu fui na FM O Dia, lá no Rio de Janeiro, os guris bem queridos, assim, os guris, faz uma previsão pro Neymar. Eu digo, Neymar envolvido em polêmica com mulher, Neymar, te cuida. Né, eles me pediram, fizeram várias perguntas, se ele voltava pro Brasil a trabalhar aqui, eu falei que não. E aí ele disse, o que que tu vê mais, assim? Eu digo, eu vejo ele envolvido em polêmica. Mas ele é recém-noivô. Eu digo, pois é, mas eu vejo que a mulherada, e daí não parou. Teve essa do Neymar, teve essa da Anitta, que eu me lembro, da Patrícia Poeta com o Manuel Soares também, que ia acabar ali eles rompendo, né, e o Manuel saindo bem chateado, bem decepcionado. Mas eu vejo, hoje até fiz uma previsão para ele nos meninos do podcast, que ele vai ter um novo contrato. Eu vejo ele com uma nova possibilidade. Ele não vai ficar só trabalhando na internet, não. Você acha mesmo? E você acha quanto tempo, assim, ele volta? Eu acho que em seguida, mas talvez não vejo na Globo, mas eu vejo um novo contrato para ele. Inclusive vejo algo no exterior também. Achei bem legal, assim. Ontem me pediram uma previsão para o presidente Lula, para a saúde dele, que eu fiz também, foi divulgada, sobre... ele tem uma cirurgia a ser feita, mas eu gostaria muito que não fosse em outubro, como estão falando, que as cartas me disseram que seria mais propícia se conseguissem segurar essa dor que ele sente no quadril para fevereiro. Essa seria a melhor data para ele, para essa cirurgia. Porque em outubro não é um momento legal. Não é um momento legal, porque eu acho que ele tem que ver coisas... Estão falando muito de quadril, e eu vi nas cartas que ele tem algo na saúde que ele não está dando atenção, e é bom ele revisar bem o coração antes dessa cirurgia. Mas também não vejo assim, sabe, essas previsões ruins, o Lula morre, o Lula não termina o mandato... E não, nada disso, sabe, Felipe? Agradeço. E as pessoas estão muito loucas, né, com essa história de política, né? Agradeço, sabe, a oportunidade de estar aqui, porque Imagina. Eu sei que teu conteúdo tem muita relevância, muita visualização. Cara, assim, se tranquilizem, eu não vejo morte para ele. Eu gostaria de desmentir essas coisas, sabe, Felipe? De morte pro presidente, de não concluir mandato. Essas coisas muito sensacionalistas que caem exatamente no que tu falou, sabe? Falar qualquer coisa para ver se cola. Sabe, outra previsão legal que eu vi, assim, tipo, tava falando, Gustavo Lima com filho, cara, eu não vejo esse filho fora do casamento, sabe, isso é uma grande notícia, uma grande mentira, só que isso, quando a gente desmente, não gera notícia, né, não gera, mas enfim, eu ainda prefiro ficar conhecida por acalmar o coração das pessoas do que colocar medo nelas. Eu gosto de, por exemplo, eu vejo algumas coisas e tem algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, ensinando as pessoas a fazerem banhos para que as pessoas se purifiquem, que tenham tranquilidade, que outros tenham prosperidade. Eu acho tão legal esse tipo de trabalho. Você também faz isso? Faço no meu canal do YouTube Magia Cigana. É um canal religioso, o maior canal religioso do Rio Grande do Sul. Lá eu ensino banho, simpatia, coisas que as pessoas podem fazer elas mesmas. Registro lá as festas da casa, os acontecimentos, assim, o que Para mais... prosperidade, um banho. Um banho de Oxum, né? Chama a Dona do Ouro, né? E é um banho, a gente pega mel, coloca na água fervendo ali,
com folhas de laranjeira, com folhas de louro e guaraná. Ele tanto atrai dinheiro quanto ele tranquiliza. Então vamos lá, é água, mel, Guaraná, folha de laranjeira e folha de louro. Você ferve tudo? Ferve tudo, banho do pescoço para baixo. Para a mulherada que quer um brilho a mais, a gente pega aquele glitter e põe o glitter na água ali também. Pode colocar o glitter dourado. E aí dorme bem melada, assim, dorme com aquele mel no corpo pegajoso. E no outro dia toma aquele banho e tá pronta. É bom. É bom. Esse banho é para brilho, para acalmar e para o amor também, para dinheiro, porque o Oxum é tudo isso, né? Então é um banho para tudo, é um combo. É um combo. Entendi. Eu digo, Oxum é dona do amor, do brilho, da beleza, da vaidade, né? Da força das águas doces. Para espantar o mal. Ai, um banho maravilhoso que a Preta Velha me ensinou. Eu fiz 7, sabe, Felipe? Eu acredito tanto nas ervas. Eu fiz 7 dias de banho. No 4º dia, foi um dia assim, ó, que deu um up na minha vida. Foi quando, assim, eu digo um up, porque assim, eu era uma mulher que tinha já, assim, uma trajetória, clientes, mas sabe aquele boom, assim, de tipo assim, a oportunidade, o que eu vi nessas portas que se abriram para mim, da viralização, foi uma oportunidade que a gente não tem, que é falar da nossa religião, desmistificar o mal, desmistificar que ela é do mal. Isso me deu, assim, uma alegria, que eu também não esperava, assim, sabe? Tipo, eu nunca pensei em ser porta-voz de nada, sabe? Fazia meu feijão com arroz, me explicava do que eu tinha que me explicar, passava minha fé nas minhas redes sociais e tava bom. Eu nunca esperei voz para falar sobre isso, sabe? Isso veio para mim nesse momento como um presente. E eu estava no 4º dia de 7 dias de banho. E o primeiro banho é esse que a Preta Velha me ensinou. Ela disse pro meu marido que ela queria que eu iniciasse a segunda-feira tomando um banho de sal grosso e posterior a esse banho de sal grosso, um banho de arruda com água. E eu disse, uma coisa que eu nunca fiz foi questionar as entidades. Se assim ela quer, assim farei. Segunda-feira, banho de sal grosso e arruda. Ela disse que ela ia me ensinar banhos de limpeza. Então você ferve o sal grosso com arruda, é isso? Eu pego água quente e largo 7 punhados de sal grosso. Mexo com a mão mesmo, fica bem grossinho assim, numa jarra, e tomo depois do meu banho. Aí eu abro o chuveiro, deixo aquilo escorrer, ralo abaixo, para não ficar com o sal no corpo. Aí tu vem com o segundo banho, que é a água que tu ferveu com a arruda. Aí ferve aquilo ali, dá uma emantadinha assim, fica uns minutinhos ali para ficar aquele caldinho, né, que sai aquele caldinho verde, a água fica meio amareladinha, e aí o segundo banho, para não ficar com sal no corpo, eu tomei o banho de arruda com água. Do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo. Isso é maravilhoso. Esse ela me deu como um quebra-demanda, como assim, ó, o primeiro banho de limpeza é esse, é o que vai tirar o grosso, é o que vai te limpar realmente. Aí, não sei se na terça-feira posso falar esse combinho assim para as pessoas, claro, que eu acho bem legal. Lógico. É algo que eu gostaria de compartilhar. Na terça-feira, para nós, é dia de Xangô, né? Xangô e Yansan. E aí ela pediu que na terça-feira fosse bem simples, fosse a folha da bananeira com água. Lá foi eu, peguei a folha da bananeira, rasguei na panela, água e folha da bananeira. Espero que eu lembre de todos aqui. Na quarta, ela pediu que eu cozinhasse água com pitangueira, folhas de pitangueira e amendoim, que compra o pacotinho de amendoim no mercado, não com casca, aquele já branquinho, e que eu cozinhasse o amendoim com a pitangueira e tomasse também do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo. Fiz também. Na quinta, ela pediu que eu fizesse a espada de Ogum rasgada na água, 1, 3 ou 5, essa conta. Para nós, quinta é Ogum. Aí rasguei a espada de Ogum, tomei o banho também. Na sexta, foi água da canjica branca para Iemanjá, com alfazema. No sábado foi esse de Oxum que eu te ensinei. E no domingo foi de Oxalá, que foi o banho de canjica branca com pétalas de rosa branca. Esse foi os 7 banhos que eu tomei. E no 4º dia foi o dia que eu viralizei. Olha, foi uma coisa assim, que foi uma abertura de caminhos, foi uma limpeza, foi uma coisa assim, eu nunca segui, e eu cuidava, né, às vezes eu estava na minha rotina, nos meus atendimentos, correndo pela casa, fazendo uma coisa e outra, e meu marido, é 15 para meia-noite, vai lá, toma teu banho, não esquece.
E eu saía correndo, tomava o banho e voltava. Mas tem muito a ver com a fé também, não tem? Tem. Porque você fez com fé, não foi? Fiz, eu acreditei, eu ia viajar, eu deixei de viajar porque eu disse, se eu viajar eu não vou conseguir cumprir os banhos que a Preta Velha mandou, então eu não vou viajar e vou fazer. Deixa uma dica para o pessoal que está assistindo, como a gente fugir desses charlatões, dessas charlatãs. Olha para aquela câmera ali e fala, Michele. Primeira coisa é desconfiar, né, gente, daquilo que é fácil demais, das pessoas que não conseguem, assim, primeiro, a pessoa tem que mostrar o rosto, ela tem que ter um endereço fixo, ela pode até não atender presencial, mas tem que saber aonde localizar aquela pessoa. Outra dica que eu vejo muito na internet, a pessoa te passa uma consulta, um Pix para pagar uma consulta, não está no nome dela. Por que não está no nome dela? O que ela esconde? De quem ela se esconde, né? Mesmo que tu não atenda presencial, tu tem que ter um endereço, né? Um ponto de referência, né? Não esconder teu rosto, a tua casa, os teus dados e principalmente, gente, eu não estou aqui falando dos jovens, muito pelo contrário, eu acho que a juventude, as crianças é o futuro da nossa religião. É a criança de hoje que vai no terreiro, que vai ser o pai de santo, que vai ajudar muita gente amanhã, e o jovem também. Mas as pessoas precisam ter um pouco de história de vida, um pouco de vivência no terreiro. Esses aprontes, a gente como pai e mãe de santo não pode, eu não vendo apronte na minha casa. Ou tu sabe, ou tu não sabe. Eu não dou um preço, é tanto para te fazer de Bará Oxalá, né? Não, tu vai fazer quando tu souber, quando eu puder dar a chave da minha casa para aquele filho, dizer ele se ele sabe entrar e ele sabe tudo que tem que fazer. Ele sabe limpar alguém, ele sabe abrir o caminho de alguém, ele sabe proteger alguém. Então, infelizmente, a gente não tem uma federação no Brasil séria que possa fiscalizar. Né, que deveria ser criado um conselho, ou a gente poder ter isso também daí já envolve uma área que não é minha, que é a política, né, representantes que elegessem um conselho. A gente não tem uma bíblia da nossa religião, né, Felipe, que dita as regras, mas a gente precisava de algo assim que fosse pontos básicos, assim, tipo, rapidinho assim, só para não... Eu não faço trabalho para aborto. Eu não faço trabalho para demandar uma criança. Eu não faço trabalho para matar ninguém. Amarração. Sabe? Amarração amorosa. Eu me declaro rainha da amarração amorosa. E as pessoas dizem, por quê? Não é porque tudo dá. Não é porque eu amarro todo mundo. Mas é porque eu identifiquei que eu tenho sanidade mental suficiente para dizer para alguém numa consulta, cara, acabou esse ciclo. Encerrou. Não insiste. Vamos abrir teu caminho para conhecer uma nova pessoa? Vamos abrir teus caminhos para um novo amor, quem sabe? A gente tem que respeitar, Felipe, o desejo do outro. A pessoa não está contigo porque às vezes ela não quer. O que me chama muito a atenção são essas questões das amarrações na internet. Quando alguém não tem competência para ter alguém, porque até para ter alguém na vida a gente precisa ter competência. Se você não tem competência, esquece, que você não vai ter relação. E a entidade é capaz de trazer alguém? Alguém é capaz de amarrar outra? A pessoa está amarrando a própria vida dela, né, Felipe? Porque realmente a gente tem que trabalhar com as possibilidades reais. Hoje as pessoas acham que tudo se resolve com o dinheiro, né? Eu vou lá, eu amarro e está resolvido. E a felicidade? E o amor próprio? E saber, tu saber que a pessoa está ali somente porque foi amarrada, porque está obrigada. Porque ela está, às vezes... eu não acho que tudo é possível, né? Não acho. Não acho que tu vai amarrar tudo e todos, né? Que nem as pessoas às vezes me procuram para amarrar pessoas que elas nunca viram, que são famosos, ou fanfics que elas criaram na cabeça delas, ou relacionamentos que estão falidos. Por que tu vai te amarrar a um relacionamento que tá ruim se a vida é uma só? Né? Se tu tem novas oportunidades, todos os dias quando a gente acorda e abre os nossos olhos é uma nova oportunidade de vida, é um recomeço. Quanta gente não queria isso e isso não tem preço. Então como tu vai te sentir amarrando alguém? E eu não vejo que tudo é possível, tem coisas que o ciclo encerra, que tu pode fazer o que for, não vou citar ebós e oferendas mais pesadas, mas tu pode oferecer o que tu quiser, que isso não vai acontecer. E aí é onde tu vai cair no golpe. Né, que tu até me perguntou. Eu acho que a pessoa, ao mesmo tempo que ela tem para passar na internet ali pesquisando amarrações ou pesquisando
quem é o melhor cartomante, quem é o melhor vidente, a pessoa precisa analisar bem, olhar, gasta um tempinho a mais analisando aquele perfil ali, o passado, o que aquela pessoa já fez que deu certo, o que ela já falou que se concretizou, que entra também na questão das adivinhações, né? Por view, é views que fala? Por views, é. As adivinhações por views. Gente, quando a coisa é muito... A minha avó dizia uma coisa, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Michele, como te acha? É Mãe Michele da Cigana? Mãe Michele da Cigana. Mãe Michele da Cigana. No Instagram e no YouTube é Magia Cigana. Tô até pensando em tentar mudar o nome do meu canal do YouTube, não sei se é possível, mas as pessoas por Magia Cigana raramente me acham, né? E eu criei o canal por causa da cigana, Magia Cigana. Mas agora o Instagram é Mãe Michele da Cigana e no TikTok também. Mãe Michele da Cigana no Instagram, no TikTok também. E Magia Cigana no YouTube. No YouTube. Querida, eu adorei te conhecer. Obrigada, Felipe. Obrigada Gostei pela muito, oportunidade. Imagina. E eu achei que foi bom, porque eu acho bom desvendar todas essas histórias, sabe? A gente está num momento onde a espiritualidade está sendo menosprezada por essa gente toda, sabe? Que não sabe o que é espiritualidade, que simplesmente estão atrás de like, de monetização. Então acabam disseminando um monte de bobagem e acabam levando um trabalho que realmente pode ser sério como o seu, pro esgoto, sabe? Leva, tipo, água abaixo, sabe? Então, assim, eu acho que tem que se defender mesmo. E sabe que, e ouvindo essas palavras, eu tenho certeza que foi espiritual, porque toda semana, se descer ali embaixo agora de falar com meu marido, eu digo assim, gente, ninguém vai falar nada, todo mundo vai ver isso aí, ninguém fala nada, as pessoas vão ficar matando todo mundo, velando, eles parecem agente de funerária, né? Já eles estão vendo ali que nem Eles uns podiam urubu. ser patrocinados, inclusive, por agentes de funerários, né? Porque matam as pessoas todo dia, gente, e isso precisa parar. Obrigado por essa voz, Felipe. Imagina, querida, E por me obrigado. permitir esse momento. Imagina, obrigado você, um beijão. Pessoal, essa foi a nossa entrevistada de hoje, Mãe Michele da Cigana, e o canal dela no YouTube é Magia Cigana e também no TikTok Mãe Michele da Cigana, tá bom? Vão lá, conheçam o trabalho dela, porque é sério, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau pessoal, obrigadão.